Amém. Trouxe não? Na outra irmã traz. Glória a Deus. Desconecta o celular aí. Bloqueie. Para ninguém atender celular agora. Viu? Paz e graça, graça e paz. Nós estamos dando início. Nós estamos dando início mais um período da Escola da Fé Renovada em Cristo. E vamos estudar sobre os dons e chamados. Amém? Dons e chamados. Dons e chamados. Texto-chave é Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Então, o versículo acho que vai ser a partir do 8. Irmãos, Efésios capítulo 4. Nota o capítulo aí, eu vou ver o versículo. Preste atenção. Essa matéria Essa matéria, eu acho que não é bom a gente passar ela nas sementes. Porque tem muitas pessoas que não compreendem, vão entender nada. Então, os estudos da semente, vocês meditem, peça a Deus a direção, ou então dependendo do culto da noite, né? Eu peço para falar em cima do que foi falado no culto da noite. Vocês ficam atentos, né? Decore, lembre os versículos, ou então pode fazer caneta e papel à noite, não tem problema não, viu? Dependendo de como for o culto à noite, a gente pode estudar a semente em cima do culto da noite. Ou então eu passo um texto da Bíblia, melhor, né? Então vamos fazer assim, eu passo um texto da Bíblia durante a semana. Aí nesse texto vocês meditam e falam. Porque sempre Deus me dá a palavra, irmão, direto. Deus, o Espírito Santo me dá a palavra direto. Sempre está me dando uma palavra, sempre está me dando uma palavra. Aí eu vou passando, eu passo, vocês meditam. E vocês meditam nas sementes, tá bom? Esses estudos serão muito bons, irmão, para o crescimento do ministério. E no caso, os dons que nós vamos buscar e também os chamados que vai ser exercido. Amém? Pra gente, quando a gente vai entrar no chamado, vai exercer o chamado, a gente tem consciência, a gente tem paz. Então todos podem entrar no chamado se tiver chamado. Amém? Todos, eu creio que são chamados. Agora, nos ministérios, no ministério quintuplo, que é os ministérios oficiais, que Deus deixou, não é todos que tem não, viu, irmão? Amém? São 5, quer dizer, tudo então aqui está incluído nos 5, eu acredito que não. Amém? Mas algum chamado de Deus tem sem ser nos ofícios. Quais são os ofícios? Nós vamos estudar hoje chamados. O chamado. Amém? Quais são os ofícios que Deus deixou para a igreja? Vamos lá. Efésios capítulo 4. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 8. Notem, estudem em casa, meditem. Efésios 4, a partir do versículo 8. Por isso, deixa eu botar na versão mais próxima de vocês. Nós vamos trabalhar com bastante paciência para nós compreender. Esse assunto de chamado e dom, irmão, é muito grande, viu? Vai ser muitos domingos. Com paciência.
sendo guiado pelo Espírito. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu-os a os homens. Quem foi que subiu ao alto? De quem a Bíblia está falando? Deu dons aos homens. Amém? Primeiro ponto nesse versículo aqui que a gente vai analisar. Primeiro ponto. Mas antes da gente ler esse texto, vamos passar para frente um pouquinho, né? Vamos ler o versículo 11. Aí vamos ver os ministérios, os ministérios oficiais, os ofícios. E ele deu uns, versículo 11, como apóstolo. Amém? Não está aí? Vocês estão vendo na Bíblia? Primeiro ofício, apóstolo. Outros, profetas. Segundo ofício, outros, evangelista. Terceiro ofício, outros, pastores. Quarto ofício, e outros, mestres. Estão percebendo aí que são 5 ofícios? Quem percebeu? Amém? 5 ofícios. Vamos dizer os 5? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Agora entenda uma coisa. Não significa que o fato de apóstolo vir na sequência primeiro, ele seja maior do que qualquer outro ministério, não, viu? Do que outro ministério, do que outro ofício, de pastor, evangelho, não significa. Cada ofício tem uma função no corpo de Cristo. O apóstolo tem uma função, o pastor tem uma função, o profeta tem uma função e o evangelista tem uma função. E o mestre tem uma função. Amém? Então cada um é equipado com uma função para operar dentro do corpo de Cristo. Quem está entendendo? Outra coisa. Um ponto essencial aqui que a gente tem que estar atento. Amém. A unção que Deus capacita em um ofício, ou apóstolo, ou profeta, ou mestre, ou evangelista, vamos colocar apóstolo. A unção que Deus dá a um apóstolo não é a mesma unção que Deus dá a um pastor. A unção que Deus dá a um pastor não é a mesma unção que Deus dá a um apóstolo. A unção que Deus dá a um pastor não é a mesma unção que Deus dá a um evangelista. Amém? O que é unção? Quem sabe dizer? Capacitação. Amém? Quando Deus unge, Deus capacita. Amém? Outro ponto. Vamos supor, por que alguns pastores se destacam mais do que outros pastores? Isso é notável, é ou não é? Por que alguns pastores se destacam mais do que outros pastores? Porque ele tem um chamado, ele recebeu uma unção pastoral e ele busca mais do que o outro pastor e aquela unção tende a aumentar. Estão entendendo? Como é que a unção aumenta? Lendo a palavra, jejuando e orando em línguas, ou orando na oração normalmente. Mas oração em língua, vamos botar oração em língua, esses 3. Meditando na palavra, lendo, orando em línguas e jejuando. Isso faz aumentar, amém? Quanto mais o cara se dedica, mais ele cresce em unção dentro do seu chamado. Amém? Então unção é o quê? Uma capacitação. Deus está capacitando para algo. Amém? Então, se você tem você é um pastor e tem uma unção, nós vamos estudar
Cada ofício, viu? Apóstolo, profeta, pastor. Nós vamos estudar cada ofício. Você vai entender cada ofício. Se você tem uma unção pastoral, não é? Você deve se especificar no pastorado e buscar a Deus, meditar na palavra, orar, jejuar, para que a sua unção seja desenvolvida. Estão entendendo? Então, a diferença de alguns para outros é só questão de unção. Amém? Que isso vai depender de cada um, para receber uma medida maior de unção. Ou pode acontecer de alguém estar operando no ofício porque ele quer operar, mas não foi chamado. Aí mora o perigo, viu? Diga assim para seu irmão: nunca tente operar em um ofício que você não foi chamado. É perigoso. Você pode até operar por direção. Por exemplo, se é um apóstolo, mas por direção de Deus você está pastoreando por um período de tempo para desenvolvimento. Deus pode permitir. Amém? Então, isso pode acontecer. Amém? Então, entender que são 5 ofícios. Não é dons. Os dons nós vamos estudar lá na frente. Tem o dom de cura, dom da fé, dom quem sabe dizer mais um dom? Maravilhas, os dons de revelações. Não é? Não é dons. Isso aqui é ministérios. Ministérios. Estão entendendo? O que nós estamos estudando hoje é o quê? Ministérios. Então Jesus falou. Agora, um ponto aqui interessante no versículo 8, que a Bíblia diz assim: pastor, por que eu devo aprender isso? Primeiro, você deve reconhecer se você tem um chamado ou não, dentro do ofício. Se não tiver, mas algum dom, Deus, você vai poder buscar para operar no corpo, porque os dons é para todos. Agora você vai buscar. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim: busque todos os dons com zelo. Então, se há algo, se há um desejo no coração de ser usado no dom de revelação, busque. Busque, Deus dá. Se for da vontade dele, ele dá. Agora busque, tem que buscar. Peça a ele, eu peço a Deus os dons, para operar na minha vida os dons. Não é pecado pedir para que Deus use em dons. E peça aquele que mais desperta você. Aquele que mais despertar você é o que você vai pedir. Qual é o dom que eu mais amo? É o dom de revelação. Faz tempo, irmão. Eu amo, é algo que é dentro do meu coração, irmão. E eu peço a Deus para ser aperfeiçoado nesse dom. Ontem foi lindo, irmão. É porque vocês não sabem, mas foi lindo aquela revelação. Foi lindo. Eu sei que foi lindo, porque eu sei que foi dentro de mim. O Senhor me disse de uma mulher, e era assim. Olha como a gente tem que ter sabedoria no dom. Eu vou ensinar, viu? Presta atenção, você está buscando um dom. O dom de revelação é um dos dons assim, de muita sensibilidade. É um dom que a gente usa muita sensibilidade para usar. Tem que ter muita sabedoria de Deus. Tipo assim, eu recebi a revelação e o Espírito Santo disse para mim: é aquela mulher, como era o nome dela? Suíla. É Suíla. Só que eu de imediatamente, eu não fui dizer: irmã, é você. Eu poderia dizer, se eu fosse muito impulsionado pelo Espírito Santo, eu dizer: é você, irmã, como já aconteceu. Mas como eu ainda não tive aquele impulsionamento, eu não ia dizer diretamente: é você, e se não fosse? Né? Ela poderia dizer: pastor, não aconteceu isso comigo não. Aí eu dentro da igreja tinha que ser humilde, dizer: irmão, perdoe, essa revelação foi na alma, não foi no espírito não. E estava perdoado, e eu ia continuar a jornada. Eu não ia desistir porque eu errei não. Nunca desista porque você errou. Nem fique envergonhado, irmão. Amém? Nem fique envergonhado porque você errou. Mas também tenha sabedoria. Tipo, quando Deus disse: é uma mulher que estava assim querendo desistir do corpo de obreiro, o Espírito Santo disse: é ela. Aí eu fui, vou para a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Eu disse: é uma mulher, que eu já tinha certeza. Aí eu não fui direto nela. Aí segundo, o que foi que eu fiz?
Se você quiser vir aqui na frente, aí ela, puf, aí eu digo, glória a Deus. Aí pronto, aí eu podia abrir a boca e falar tudo que Deus botou no meu coração, porque já estava confirmado que era ela. Entendeu como é que se opera no dom? Principalmente o dom de revelação. É com sabedoria de Deus. Amém? Mas se errar, não se preocupe. Não vá desistir porque você errou. Você vai procurar aperfeiçoar mais. Isso aí nós vamos estudar mais detalhadamente. É porque eu vou indo de acordo com o Espírito Santo vai guiando. Amém? Então, olha um ponto interessante. O versículo 8. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo e deu dons aos homens. Do versículo 11 ele vai falar dos ministérios. Então, ministérios também são dons. Amém? Diga comigo assim, ministérios também são dons. Amém? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quem deu o dom? Foi quem? Jesus, Deus, pode dizer, né? Então, cuidado, irmão, com profecias. Tipo, Denilson, Deus está te levantando como um pastor. Nunca passou na cabeça de Denilson ser pastor. Aí vem uma profecia dessa. A Bíblia diz que eu não devo desprezar a profecia, mas a Bíblia diz que eu devo analisar. A Bíblia não diz que é para Denilson ficar chateado comigo, nem com raiva, nem dizendo que eu errei. Mas é para ele também analisar. Eu fiz minha parte, mas ele vai analisar. A parte dele é o quê? Analisar. Ou então alguém chega aqui e diz, Tiago, vem para frente que eu vou liberar um unção, tu vai ser pastor. Existe isso? Quem dá o dom? Deus. Por que eu estou aqui? Eu não tive ninguém para me ensinar isso, irmão. Eu fui assim empurrado pela mão de Deus a pulso. Vai indo. Porque eu não tinha, como é que eu ia entender? Eu fui indo. Acaba indo sem entender. Até você ir amadurecimento. Chega no amadurecimento e você começando a compreender. Amém? A compreender que Deus está chamando você para algo. Então eu comecei a compreender que Deus estava me chamando para algo. E eu fui indo. Agora, nosso papel não é também dizer, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um mestre, eu sou um evangelista. Principalmente quando nós estamos começando. O nosso papel é buscar a Deus e servir, como você está servindo no ministério, e fluindo, você vai fluindo. As pessoas começarão a te observar e começarão a ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E essa manifestação vai começar a trazer visão para a pessoa, que essa pessoa tem um chamado de Deus. Quem está entendendo? Dê glória a Deus. Por exemplo, eu tenho visão de pessoas aqui que têm chamado de Deus, que precisa despertar sobre o chamado, mas eu tenho visão. Precisa o quê? Essas pessoas precisam somente ir despertando o seu chamado para entrar no seu chamado. Porque também não adianta você entrar no seu chamado com insegurança. Nunca entre no seu chamado com insegurança. Fique quieto fazendo o que você está fazendo. Você só entra no seu chamado. Entrar, que eu diga assim, começar a exercer, quando você começar a ter segurança. O que é que eu aconselho? Se você tem uma convicção, tem um chamado, então você não pode perder tempo. Você tem que se preparar todo dia em casa. Amém? Eu tenho uma convicção de um grande chamado na minha vida. Desde o momento que eu tive, o que foi que eu fiz? Comecei a me trancar no quarto. E comecei a enxergar pela fé. Eu não preciso estar dizendo nada a ninguém. No meu quarto eu sei, mas no meu quarto eu oro, estudo, medito, eu busco em preparação. Eu não sei quando é que vai acontecer. O que é que eu faço, pastor? Eu abandono meu emprego? Não, errado. Continue trabalhando.
Trabalhe, faça o que tiver que fazer, mas não deixe de se preparar. Está entendendo? Faça o que eu fiz. Me preparava e trabalhava, me preparava e trabalhava, me preparava e trabalhava. No dia, irmão, você vai começar a perceber o dia, se você tiver um chamado de ofício, que eu estou dizendo. No dia que for para você deixar seu trabalho, você começará a ver a porta se abrindo para te dar suprimento também, porque eu precisei ver portas se abrindo também, para me dar suprimento. Apesar de que eu tinha que entrar pela fé, né, porque eu ia deixar muitas coisas, eu tinha que entrar pela fé, mas eu comecei a perceber e comecei enxergando Deus me empurrando a mergulhar dentro do meu ofício. Diga glória a Deus. Então, não deixe, irmão, o que eu passei eu não quero que você passe. Não deixe Satanás ficar confundindo a sua mente. Tipo assim, lhe acusando, querendo lhe apressar. Não, tu tem que parar de trabalhar. Não, tu tem que... Ele vai tentar fazer isso com você. Confundir você, para você achar que você está desobedecendo a Deus. Ele é artista. Tudo tem que acontecer pela paz do Espírito. Amém? Por quê? Porque eu sofri isso. Eu sofri isso. E eu sei que o diabo, como trabalhou comigo, vai trabalhar também na vida de pessoas que têm chamado. E eu não quero que vocês passem por isso que eu passei. Então, deixe as coisas fluírem naturalmente. Diga assim, irmão, deixe as coisas fluírem naturalmente. Mas se você não tiver chamado, um dom você vai buscar e vai servir na obra de Deus de todo jeito. Porque a gente tem que servir na obra do Senhor. E isso também você tem que aprender. Porque você tem que entender o que é dons e tem que entender o que é chamado. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado, porque eu também tenho que entender isso. Porque na maioria das igrejas, houve um descontrole. Tipo assim, são pessoas que levantam pastores. Ninguém levanta pastor, quem levanta é Deus. Pessoas confirmam o chamado. Irmão, quando eu tinha esse entendimento, eu era escravo do homem. Deus não chamou para a gente ser escravo do homem. Deus chamou sim para a gente submeter às autoridades e aprender a honrar, para a gente ser abençoado. Mas eu era escravo, tipo assim, eu nunca ia exercer a obra ou fazer alguma coisa para Deus enquanto alguém chegasse e me levantasse. Entendeu? Nunca ia. Por quê? Porque a gente estava dominado pelo homem. Às vezes Deus estava impulsionando, mas o homem não levantava. Quem levanta não é o homem, quem dá o chamado é Deus. Agora, claro que eu devo ficar atento, em submissão e em concordância com a minha liderança, para poder eu ser bem sucedido. Se eu não tiver em concordância com a minha liderança, como é que eu vou ser bem sucedido? Amém? Quem está entendendo isso aqui? Quem chama é quem? E quem capacita também é? Deus. Quem está mais em paz com o chamado? Glória a Deus. Então pronto. Já dei a pincelada principal. E agora nós vamos entender o chamado apostólico. Amém? Primeiramente, você tem que saber o que é apóstolo. Quem sabe dizer? Quem já tem uma ideia do que é um apóstolo? Quem sabe dizer? Ninguém? Apóstolo é resumo em uma palavra. Não. Nunca vai existir liderança maior, viu? Existe assim, no sentido assim, em partes existe assim. Por exemplo, na questão da hierarquia. Aí existe. Amém? Mas não significa que o apóstolo é maior do que o pastor, nem o pastor maior do que o apóstolo. Cada um exerce a função. Amém? Agora preste atenção. Apóstolo, significado da palavra apóstolo, sabe o que é? Enviado. Pode notar aí se quiser. Enviado. Significado da palavra apóstolo, enviado. Alguém que foi enviado por
Deus. Amém? Apóstolo está qualificado também em missionário. Missionário não é um enviado? Até em algumas partes, o missionário pode estar trabalhando como um apóstolo. Por exemplo, nós pegamos um casal daqui, irmão Neto Mancini, e nós enviamos para Recife. E ele vai fazer um trabalho missionário. Só que ele é profeta, ele não é apóstolo. Mas nessa ocasião ele está trabalhando como uma pessoa enviada para a edificação da igreja lá. Então ele está enquadrado como um apóstolo. Porém ele não é um apóstolo, mas ele está exercendo uma função de alguém enviado como apóstolo por um tempo. Estão entendendo? Então apóstolo é o quê? Enviado. Diga comigo, enviado por Deus. Existe, irmão, algumas classes de apóstolo. Tem algumas denominações que dizem que o ministério apostólico não existe mais, não é mais para hoje. É bíblico isso? Não, porque nós acabamos de ler em Efésios que Jesus levantou um para apóstolos, profetas. Quem levantou? Não foi Jesus? Se foi Jesus que levantou, então ele levantou já para a nova aliança. Então existe apóstolos para hoje. Existe ou não existe? Amém? Então quando alguém vem com uma doutrina para ensinar você, que tem muitas igrejas, viu, irmão? Tem igrejas que não tem nem pastor, né? Tem igrejas que não tem nem pastor. Ele tem ancião, mas não tem pastor. Falta de entendimento na palavra. Como é que a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveria uma carta que é para o tempo de hoje, Efésios, uma carta para o tempo de hoje, para nós, falando de que Deus levantou profeta, pastor, e o cabo disse que não existe pastor e não bota pastor, e não tem pastor liderando, não é? Então a Bíblia está confusa. Não, a confusa está a cabeça dessas pessoas. Amém? Então existe apóstolo? Existe. Agora a gente tem que entender que tipo de apostolado nós estamos enquadrados hoje nessa terra. Que tipo de apóstolo existe hoje? Porque em Hebreus 13:1 fala da primeira classe de apóstolo. Alguém pode ler para mim aí? Hebreus 13:1. Pode notar aí e ler para mim aí. Primeira classe de apóstolo. Hebreus 13:1. Quero uma pessoa, né? Lê aí, por favor, Tiago. Versículo 1. 13, versículo 1. Hebreus. Vá. Deixa eu ver se é esse texto aí mesmo. Vá. Oxe, não é isso aí não. Capítulo 3. 3, é porque eu notei errado. Pois leu 3:1 aí, Tiago. Como foi que tu adivinhasse? Lê aí, Tiago. Primeira classe de apóstolo, que essa é a número 1 e não existe outro. Quem é? A Bíblia diz? Jesus. Amém? Olha aí, parte B. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo da nossa confissão.
Ele é a base da igreja, ele é a estrutura da igreja, por isso que não é permitido levantar outra doutrina que não venha dentro dos princípios do cabeça que é Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Apóstolo número 1, né? Primeira classe de apóstolo, não existe outro. Você sabia que Jesus, ele operou nos 5 ofícios? Profeta, Jesus foi chamado do bom pastor, Jesus foi chamado apóstolo da nossa confissão, Jesus operou como evangelista, mestre que ele ensinava, não é? E ele operou também como profeta, que lembrei lá com aquela mulher, tu tiveste 5 maridos e agora o que tu tem não é teu. Ele operou como profeta também. Foi, verdade. Então a Bíblia fala, se você quiser notar, mas não abra não, para a gente não perder tempo. Nota aí João capítulo 3, 34. Eu tenho que prestar mais atenção quando eu estiver notando esses versículos, para eu não atrapalhar. Note só no caderno que eu vou ler, para não abrir, para não perder tempo, você lê em casa. Ó, João 3, 34. Diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Amém? Agora nota aí Romanos 12, 3. Eu vou ler esses 2 textos aqui. Romanos 12, 3. 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, você vai notando e vai escutando. Digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Notou aí? Jesus, ele operou. Eu acho que eu li errado esses textos aqui, eu acho que eu notei em outro canto. Depois eu noto. Risca aí esses 2 textos aí, porque vai atrapalhar então. Eu queria achar um texto que diz assim, que Jesus recebeu o Espírito completamente, e nós recebemos por medida. É mais ou menos assim que diz. Significa assim, que Jesus operou com todas as unções dos ofícios, porém nós não operamos com todas as unções. Amém? É por isso que é o corpo de Cristo e cada um depende um do outro. Amém? Quem entendeu a primeira classe de apóstolo? Qual é a segunda classe de apóstolo? Essa primeira classe de apóstolo, esse tipo de apóstolo não existe, é só um, é Jesus. Segunda classe de apóstolo, se chama, você pode colocar, segunda classe de apóstolo são os fundamentais. Os que fundamentaram a doutrina, a palavra de Deus. Amém? São essa segunda classe de apóstolo, que não existe hoje. Quer dizer, ninguém tem permissão para criar outra doutrina que já foi fundamentada, que não está fundamentada na palavra de Deus. Amém? A segunda classe de apóstolo. Quais são esses? Agora sim, você pode notar Apocalipse 21, 14. Essa segunda classe de apóstolo, irmão, hoje não existe, corretamente. Essa segunda classe de apóstolo hoje não existe. Eu acho que eu estava com muito sono, porque eu acho que eu notei um monte de versículo errado. Não nota aí não, viu? Parece que eu notei errado. Não é 14, 21, 14. 21, 14, tá certo. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Observe. Por isso que tem pessoas que usam esses textos e dizem assim, não existe mais apóstolos, só eram os apóstolos do Cordeiro e acabou. Realmente, são chamados apóstolos do Cordeiro. Nessa qualificação aqui, só existia eles. Amém?
até que foi determinada aqui por Deus, né? E foi dado como homenagem no fundamento da cidade, que é a Nova Jerusalém, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Qual foi a missão desses 12 apóstolos do Cordeiro? Nós estamos entendendo cada fase de apostolado, viu? Isso é importante entender. É por isso que é assim, o estudo vai ser detalhado. Para a gente poder entender, tem que ser detalhado. Amém? Então tem que ter paciência. Não adianta eu chegar lá na frente se eu não for detalhadamente. Qual foi a missão desses 12 apóstolos? Fundamento da igreja, fundamento da escritura da Bíblia, né? Eles não foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus. Amém? Eles foram enviados para isso. E por que tinha que ser só eles e não podia ser outros? Porque tinha que ser alguém que viveu, andou com Cristo, viu a morte, a ressurreição dele e foi testemunha. Se hoje tiver um apóstolo hoje, pode ser nessa qualificação, tem como ele ser testemunha, ele estava presencialmente, ele viu Jesus ressurreto, ele participou com Jesus, ele andou com Jesus, então nessa qualificação não existe esse tipo de apóstolo. Mas por causa disso eu vou menosprezar o ofício de apóstolo? Não, porque Jesus disse lá em Efésios que levantou alguns para apóstolo. Apóstolo na época de hoje existe uma tarefa sim e uma operação. É isso que daqui a pouco nós vamos compreender, se der tempo. Amém? Mas primeiramente eu estou mostrando as fases apostólicas, que é a de Cristo, que é o cabeça, o apóstolo, os fundamentalistas que fundaram a doutrina, amém? Não existe outro, que são chamados apóstolos do Cordeiro. Pastor, mas não tem um apóstolo Paulo? O que é que você acha do apóstolo Paulo? Ele não andou com Cristo. Ele não viu Cristo ressuscitado com o corpo glorificado. Ele teve uma visão de Cristo. O que é que você acha de Paulo? Paulo é apóstolo do Cordeiro? Correto. O profeta está ligado. Paulo não é apóstolo dos 12 do Cordeiro, porque fechou os 12 e não pode. Paulo é um apóstolo fundamentalista, por quê? Porque ele recebeu revelações do Senhor e foi permitido por Deus por inspiração divina, com uma qualificação de uma unção especial que nós não temos hoje, amém? Para ser representado dentro da escritura divina, como as cartas do apóstolo Paulo. Será que eu posso escrever uma carta e incluir na Bíblia? Não posso. Mas Paulo tinha uma unção específica que ele podia. Então ele estava qualificado como um enviado de Deus para isso. Então ele era um apóstolo fundamentalista, de fundação. Você sabe o que é fundamentalista? De fundação, que fundou a doutrina, amém? Porém ele não era um apóstolo presencial, ou seja, um apóstolo que testemunhou, que se chama ocular, apóstolo ocular, que presenciou os acontecidos. Só existia 12. Paulo foi um, mas não do que presenciou. Amém? Quem está entendendo? Para a gente... Foi. É tanto que tem uma dica na Bíblia aqui, Atos capítulo... Deixa eu ver se eu notei aqui. Capítulo 1 de Atos. Agora você pode abrir. Capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos. Esse estudo, irmão, você nunca vai ser enganado por falsas doutrinas. Esse estudo, viu? Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Atos 1, versículo 15. Olha,
Para vocês entenderem essa leitura, vocês têm que entender primeiro uma coisa. Capítulo 1 fala da ascensão de Jesus. É a subida de Jesus aos céus, onde esses apóstolos presenciaram, presta atenção, Denilson, esses apóstolos presenciaram Jesus sendo elevado ao céu com o corpo glorificado. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Diga glória a Deus. Eu queria que você não deixasse o diabo tirar a sua atenção. Amém? Aí, eles voltaram, né, para o lugar onde eles estavam se reunindo. Aí no versículo 15 diz assim: naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Judas era um dos 12, perdeu, não foi? Pela escolha dele. Versículo 18: ora, ele adquiriu um campo com o salário de sua iniquidade, e precipitando-se caiu, prostrando, e arrebentou-se pelo meio, e toda a sua entranha se derramaram. Versículo 19: e tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, né? Isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro seu ministério, o bispado, algumas versões de bispado. É necessário, pois, que dos varões que, olha aqui, ó, necessário dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Para essa pessoa que ia substituir o lugar de Judas, era necessário que o quê? Testemunho, né? Que tivesse andado o tempo todo, desde o batismo de João, né? E tivesse visto que ele foi elevado até o céu. Aí ele estava qualificado para entrar na posição do apóstolo do Cordeiro. E versículo 23: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido para tomar o lugar neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sorte a respeito deles, e caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 12 apóstolos. Amém? Quem foi escolhido? Matias. Vocês estão entendendo, irmão? Porque nós temos que ter paciência. É cada detalhezinho, versículo por versículo, de cada chamado. Nós estamos entendendo aqui, primeiro, que existe chamado apostólico para o tempo de hoje e as estações dos apóstolos. Mais para frente, nós vamos estudar quais são as características de um apóstolo. Aí você vai começar a identificar. Será que eu tenho um chamado apostólico? Vai mostrar as características. As características nos dão uma luz se nós temos verdadeiramente aquele chamado. Aí eu vou falar das características do pastor, eu vou falar das características de um evangelista, eu vou falar das características de um profeta. Amém? E nós vamos começar a identificar no nosso espírito e se encontrar diante daquilo que Deus reservou para a nossa vida. Pastor, mas se eu não for identificado? Amém, irmão. Mas você vai servir do mesmo jeito. Glória a Deus. Mas não fique empolgado tentando escolher não, viu, irmão? Eu escolho ser pastor. Aí está errado. É algo espiritual, irmão. Eu estou dando um ensino só para trazer luz e entendimento. Mas é algo que seu espírito vai começar. Primeiro, se você tem chamado, irmão, seu coração arde para fazer alguma coisa. É um dos sinais que você tem chamado. Amém? Agora o problema é porque eu errei muito nisso. O fato de meu coração arder, eu queria fazer passando na frente de Deus. Diga para seu irmão, nunca passe na frente de Deus.
que Deus levantou esse ministério com uma boa estrutura. Porque coisas que nós vivemos e erramos, nós estamos ensinando para você não errar. Para que você entre dentro do seu ministério sem passar na frente de Deus. E você entre perfeitamente. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão, dê um glória a Deus, irmão. Entendemos essa qualificação de apóstolo? É a segunda. A terceira classe de apóstolo também são fundamentais, que eu falei um pouco do apóstolo Paulo, mas só tinha o apóstolo Paulo. Amém? Essa é a terceira classe de apóstolo, né? Da 1, da 2 e da 3, não existe apóstolo com essa unção mais. Apóstolo como Jesus, já sabe, já é Jesus. Vamos botar da 2 e da 3. 2, fundamentalista e o apóstolo do Cordeiro de Deus que andaram com Jesus. Existe ainda com essa unção específica. Unção é o que? Capacitação. Amém? Existe ainda? Não. Da fundamentalista que não foi apóstolo do Cordeiro, mas teve autorização divina para escrever a palavra de Deus como o apóstolo Paulo, existe ainda? Não. Amém? Só existe, só foram essas 3. A quarta é também outro tipo de apóstolo fundamentalista, porém não é apóstolo do Cordeiro, que andaram com Jesus. Amém? Fundamentalista porque eles foram permitidos também escrever a palavra de Deus. Amém? No caso, o apóstolo Paulo. Eu não me lembro, eu acho que não tem outro não, é só Paulo. Só Paulo, né? Glória a Deus. Até aí vocês estão entendendo? E qual é a quarta? Qual é a quarta? A quarta é o cumprimento de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Que a Bíblia diz: Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na próxima aula, eu vou falar das características de um apóstolo de hoje. Que é as características que acompanham o ministério apostólico. Dando tempo, eu já vou falar do próximo ofício, né? Do próximo ofício, que é o ofício de profeta. Ou pastor, não sei. Vou ver qual que eu vou falar. Amém? Mas qual é a classe de hoje? Né? São a classe... Pronto, quem lembra aquele versículo que a gente leu ontem? 1 Coríntios 13:14. 3:14, não foi? Vamos ler ele novamente? 1 Coríntios 3:14. Aquele versículo nos dá uma ideia do comportamento de um apóstolo hoje. De hoje. Vamos ler aqui o versículo. Vamos ler a partir do 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento. Segura. Vê se não está se batendo com o que eu ensinei. Que foi que Paulo disse? Lancei como fundamento, segundo a graça de Deus que foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento. Que foi que Paulo fez? A estrutura. Foi que Paulo fez? A estrutura do prédio. Amém? Ele diz: eu lancei o fundamento. O que é o fundamento, pastor? Levante sua Bíblia. Isso é o fundamento. Entendeu o que é o fundamento? Ele lançou o fundamento, né? Paulo lançou o fundamento.
Eu vou falar da classe apostólica de hoje. O que é que o apóstolo faz de hoje? Ele não lança fundamento, mas o que é que ele faz? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio, construou o fundamento, e outro edifica sobre ele. Diga glória a Deus. Qual é a função do apóstolo? Edificar sobre o fundamento dos apóstolos fundacionais. Amém? Qual é a função? Edificar sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Os profetas também não foram usados no Antigo Testamento na fundação da palavra de Deus. Amém? Aí versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento principal, Jesus. Continuação, foi os apóstolos, edificando sobre Jesus. E os apóstolos de hoje, edificando sobre aquilo que os apóstolos já estruturaram. Amém? Mas a construção, ela tem que ser perfeita. Por exemplo, Paulo fez a estrutura desse prédio. Mas se eu não tiver cuidado, irmão Neto entende bem, e não tiver o prumo, se não tiver tudo bem certinho, como é que vai subir as paredes? Não cai? Entendeu? Quem está entendendo isso aqui? Qual é a função do apóstolo de hoje? Estruturar, vamos dizer assim, estruturar o edifício, o prédio, pelo fundamento dos apóstolos, do Cordeiro e fundamentalistas, que no caso foi Paulo, um deles. Amém? Aí diz: ninguém, versículo 11, pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus? Versículo 12: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém, sobre ele edificou, esse receberá o galardão. Amém? Quem está entendendo? Dá glória a Deus para animar. Aplauda Jesus. Então vou dar só uma resumida aqui para nós fechar essa primeira parte de apóstolo. Só uma resumida. Qual é a missão do apóstolo? A missão do apóstolo hoje, ele não pode criar outra doutrina, né? Ele tem que estar edificando sobre a doutrina que está na palavra, já está dito, amém? Exemplificando. A missão do apóstolo hoje, primeiro, ele tem que ter uma convicção do seu chamado, do seu coração. Segundo, ele vai exercer. Terceiro, o apóstolo tem poder de governo sobre a igreja local? Não. Ele tem poder espiritual. Amém? Espiritual sobre as igrejas locais. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Poder espirituais. Qual é a função do apóstolo de hoje? Para nós fechar. Função do apóstolo de hoje: estabelecer as igrejas, irmãos. Estabelecer as igrejas de Cristo. Amém? O apóstolo, ele tem uma visão. Essa visão que ele tem não é natural, não vem do homem, vem de Deus. Porque se o cabo não tem um chamado apostólico, ele não vai ter visão de estar correndo atrás, de estabelecer a igreja. Ele não tem visão de estar confirmando chamados, de estar levantando, de estar entendendo, arrebanhando espiritualmente os seus líderes. A pessoa que não tem esse chamado, ele não vai pensar nem nisso. Ele vai pensar em trabalhar, ele vai pensar em construir, né? Se o cara tem um chamado pastoral, ele só pensa nas ovelhas dele, ele só quer saber das ovelhas dele, não é? Se chegar outro pastor de fora, aqui o pastor já fica com a orelha em pé e os olhos arregalados. Vai tomar minhas ovelhas. Mas isso é normal, irmão. Isso é coisa de pastor mesmo. O pastor tem isso, é algo natural.
Porque o pastor, ele tem o maior ciúme, o maior cuidado do mundo das ovelhas. É unção pastoral. Já o apóstolo não, irmão. O apóstolo, ele não fica satisfeito. O apóstolo, a unção do apóstolo hoje tá aqui, já orando já pela igreja de São Zé. Não tem nem igreja lá, mas já está orando. Ele já está agradecendo, Senhor, obrigado, nós vamos alcançar esse ministério, vai alcançar o mundo. Obrigado, Pai, pelos pastores que o Senhor vai levantar. A unção do apóstolo é esse. A unção do apóstolo, ele por exemplo, Alan, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está teu casamento? Estás comprando, estás pagando? Amém? Por quê? Porque no governo da igreja, quem manda lá é Alan. Mas no espiritual apostólico, ele está na prestação de conta com o seu apóstolo, espiritualmente falando. Quem está entendendo? Porque o apóstolo, ele edifica, está entendendo? Ele está ali, vamos supor, o pastor Diego está lá em São Sendo edificando, e eu estou indo lá ajudar ele a edificar. Eu estou ajudando a ele tomar forma da igreja dele. Há uma ligação espiritual e eu estou ajudando ele a tomar forma da igreja que Cristo deu a ele. E eu estou ali, ajudando a tomar forma. E quando toma forma, o que é que faz? O apóstolo abandona? Não. O apóstolo fica na supervisão. Diga glória a Deus. Supervisionando. O que é que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo não podia ir lá, o que é que ele fazia? Escrevia a carta e mandava. Não era assim? Olha como é que funciona, como é que a gente entende. Carta aos Romanos, carta aos Gálatas. Aí na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo diz assim: por quê? Quem é que está enfeitiçando vocês aí, que vocês agora querem operar pela lei? Mas não é pela lei, é pela graça. Quer dizer, tinha um pastor lá na igreja de Gálatas, com certeza já devia ter sido levantado. O pastor estava lá com ciúme, né? E tocava na ovelha dele. Se chegasse outro pastor, aí o cara dizia: já tem um pastor aí. Não sei se ele prega aqui não. Ele quer roubar minha ovelha. Quer dizer, o pastor estava ali. Mas o apóstolo já estava, sabe com o quê? O pastor estava ligado nas ovelhas. Como é que está a tua vida? É por isso, irmão, não cobre muito de mim como pastor não, irmão. Não cobre muito de mim como pastor, porque eu não sou pastor. Se você cobrar de mim como pastor, você vai quebrar a cara e vai se decepcionar comigo, porque eu não sou pastor. O pastor, irmão, o apóstolo, ele fica obcecado em estar lendo a palavra, está no quarto, está buscando. Isso é dever para todo mundo, mas você vê que é algo exagerado até demais. Ninguém tem o que eu tenho aqui dentro. Eu acho que não, até agora eu não vi não, exagerado como eu. Mas o apóstolo não, ele vai prezar. O pastor não, o pastor está, vamos supor, todo dia lá na casa de irmã Zanete. Oi, irmãzinha, como é que você está? Oi, irmãzinha. O pastor está assim, está carregando a irmã a pulso, assim: bora, irmão, você vai. Amém? O pastor é assim, irmão. Pastor, olha, vou dizer o segredo do pastor, como é. O pastor, na hora, ele repreende você. Você está errado, ele repreende você, ele mete o cacete. Mas quando ele vai para casa, ele vai pensando: meu Deus, foi que eu fiz com minha ovelhinha. Meu Deus, será que ela está bem? No outro dia o pastor já está lá chalerando. Ele brigou um dia antes, no outro dia ele está chalerando. Não sai da igreja não, irmão. Já o apóstolo não, irmão, ele já é mais duro. Você pode ver que o apóstolo já vai dizer assim: olha, se não quiser andar na visão, pode procurar outro lugar. Eu duvido um pastor dizer isso: eu vou perder minha ovelha. Ele vai correr. Por quê? Porque o apóstolo, além de ter essa visão, o apóstolo ele sempre vai prezar para não sair da sã doutrina. O apóstolo ele sempre vai, se ele vê uma das igrejas dele, como Paulo viu Gálatas, começando, estava bem, né? Ele a crer que recebia o Espírito pela fé. Está escrito, viu lá? Nós recebemos o Espírito pela fé, nós cremos e recebemos pela fé.
Mas aí eles começaram a crer nas doutrinas dos judeus, da lei, e começaram agora, não, para a gente receber o batismo do Espírito Santo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser santo, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então eu não recebo. Aí Paulo disse, oxente, vocês esqueceram que nós recebemos pela fé e não pelas práticas da lei? Está escrito isso. Pode ler que você vai encontrar. Por quê? Porque a visão do apóstolo é quando ele via a igreja que foi fundamentada por ele, levantada por ele. São Centro está sendo fundamentado por a minha vida, Brejinho e outros. Aí quando ele vê que a igreja está assim, está saindo do prumo, aí o apóstolo entra em ação. Por exemplo, ele chega lá, eu sei, lá em São Vicente o pessoal não está orando em língua não. O apóstolo diz, chegou a minha vez. Aí, uma semana indo para lá, um mês indo para lá, todo domingo, e começa, irmãos, a oração em língua, e todo mundo da igreja pipoca em línguas. Essa é a missão do apóstolo. Amém? O cara pode estar no Japão, mas ele está ligado espiritualmente. Por isso que é importante estar debaixo de um apostolado. Amém? Para a igreja não se corromper. Não significa que o pastor agora manda na igreja, ou o apóstolo manda na igreja do pastor. Não. Mas espiritualmente há uma ligação. Mas o governo principal, irmão, da igreja, eu vou dizer a vocês, para mim, um dos principais ofícios é o pastoral. Porque você não sabe o que é uma vida de pastor. E Kenneth Hagin diz assim, Kenneth Hagin é profeta, eu queria que todos os evangelistas, por um espaço de tempo, pastoreassem, e todo pastor, por um espaço de tempo, fosse evangelista. Porque o pastor, ele está com cuidado aqui, ó, vê se não é assim, ele prega, ele ensina, ele para, ele tem paciência, porque ele quer que a ovelha dele cresça. O evangelista vem lá de fora e começa a pular e pipocar aqui. Bora igreja e tal. E a igreja pega fogo. Mas não é o pastor que faz isso, é o evangelista. O evangelista quer ver almas se convertendo, pessoas chorando, né? E ele vai-se embora, ele diz, como foi? Alguém pergunta ao evangelista, como foi lá o culto? Rapaz, tinha uma multidão de pessoas. Tinha 50 pessoas, mas ele disse, tinha uma multidão. Se converteu, como foi lá? Se converteu, foi tremendo, forte demais. Se converteu uma pessoa. Aí o evangelista não tem entendimento da unção dele, porque a unção dele é assim mesmo, é para isso. Né? A unção do pastor é diferente. O evangelista não tem entendimento, aí começa a meter o pau, aquele pastor é frio. Aquela igreja é fria. Não é frio não, irmão, é porque ele é um pastor. Ele é um pastor. Aí já o pastor do lado de cá diz, naquele cabo grita demais, pula demais, dança demais, fica correndo, eu não aceito isso aqui não. É não, irmão, é porque ele é um evangelista. Cada qual está na sua posição. Amém? E não seja abestalhado não, vocês não sejam, diga para seu irmão, não seja abestalhado não. Porque no dia que você tiver um pastor aqui assim, que eu creio que um dia vai ter um pastor para que eu fique mais livre no apostolado. Se for a direção mesmo de Deus. Se for o que eu estou crendo, em nome de Jesus. Mas um dia que estiver aqui, irmão, e o pastor for bem cauteloso, chegou um evangelista, né? E ter aquele movimento todo, não se iluda não, irmão. Receba o que ele tem da unção para lhe dar. Mas o seu coração fique ligado com o seu pastor. Porque é seu pastor, irmão. Quando morre alguém da sua família, está lá. E o pastor, diga para você, o pastor é artista. No funeral ele está lá chorando. Ai meu Deus, Jesus, mas ele foi um bom homem. No domingo de manhã, domingo à noite ele está, vamos dar glória a Deus, igreja. De manhã ele está chorando, de noite ele está sorrindo. Porque ele tem que agradar todo mundo. De madrugada o telefone está tocando, ele tem que estar na casa.
O pastor, irmão, ele não bloqueia o celular igual eu não, para ficar no quarto. Ele já deixa ligado e fica olhando direto para ver quem vai chamar para ele tomar café na casa dele. Ou então para ajudar espiritualmente. O pastor tem mais prazer de estar com a pessoa do que estar lendo a Bíblia. Só que quem for pastor nunca deixa a consagração. Porque para a unção aumentar tem que ser muito consagrado. Meditar, ler, estudar. Amém? Mas o amor do pastor é mais... Ele prefere estar nas casas. Ele prefere estar nas casas. E se ele souber que tem um doente na fé, meu filho, ele está lá 24 horas. Você vai ter que aguentar o pastor. Já o apóstolo não, irmão. O apóstolo não está muito preocupado com essas coisas, não. Por quê, pastor? Não condene. Porque foi a unção que Deus deu a ele. Estão entendendo como as coisas de Deus funcionam? E a gente, agora eu estou entendendo. Tem gente que não entende isso. Né? É por isso que o corpo de Cristo ele só vai ficar bem alinhado quando aqui tiver profeta aqui dentro, quando tiver um pastor, quando tiver um apóstolo, quando tiver um mestre, quando tiver um evangelista. Aí está bem alinhado, está completa a igreja. Porque no culto do domingo que o cabo vê aqui, rapaz, tem muita gente de fora. O pastor diz, evangelista é a tua vez. O evangelista só tem mais uma palavra. Irmão, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Porque ele quer almas, ele quer almas. Amém? O pastor quer doutrinar e cuidar. O evangelista quer ganhar. E cada um opera no seu alinhamento. Amém? O profeta já é levantado dentro da igreja, né, com aquele senso de autoridade, de juízo, de condenação, de tudo. Opera muito nas revelações. Não vou falar mais porque nós vamos estudar isso mais para frente. Mas quem está entendendo? Cada um no seu ofício. Cada um no seu lugar. Irmão, para nós finalizar. Se eu pegasse uma Pepsi, tirasse o rótulo, bem geladinha, pegasse o rótulo de uma Coca-Cola e colocasse na Pepsi, colasse bem direitinho, você não percebesse, e eu te desse para beber, o que é que você diria? O que é que você diria? Você ia dizer assim, rapaz, essa Coca está com defeito. Porque o troço ruim é Pepsi. Eu não bebo mais não, mas eu sei que é ruim Pepsi, viu? Agora Coca-Cola é bom, né, irmão? Sabe o que é que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que, vamos supor, o cara tem um ofício de evangelista, mas está querendo pastorear. Você está bebendo Pepsi pensando que é Coca. Aí por isso que a igreja não cresce, por isso que a igreja não é edificada, porque tem um evangelista na frente, mas evangelista não pastoreia. Aí ele vai querer pregar todas as mensagens que Jesus é o Salvador, só isso. A única mensagem que ele tem é isso. Imagine todo culto você vê, não tem uma palavra para instruir tua família, não tem uma palavra te ensinando a andar em fé, não tem uma palavra que você exerce sua fé para orar em língua, não tem nada disso, é só Jesus Cristo ou oração para o batismo do Espírito Santo e salvação e pronto. E as outras áreas? Entendeu? Então cada ofício, cada um fica com aquilo que Deus lhe deu e exerça. Exerça o que Deus deu a você. Amém? Quem está entendendo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.